Já percebeu que o cliente sente quando você não está sendo 100% verdadeiro? Pois é, nas vendas, mentira e exagero não sobrevivem por muito tempo. A verdade é a arma mais poderosa que você pode usar. Porque quando você fala a verdade, sua voz muda, sua linguagem corporal se fortalece e até a sua autoridade brilha mais forte. O cliente confia e a confiança é a base de toda a venda. Hoje eu vou te mostrar como transformar a verdade em sua maior estratégia de vendas, pois no decurso do tempo ela sempre vence. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elielso Araújo e aqui no canal nós estamos numa saga de aulas sequenciais falando sobre mentalidade de vendas, negociação, marketing, persuasão, falando sobre muita coisa, muito conteúdo. E se eu fosse você, me inscreveria no canal, porque conteúdo bom e de qualidade é sempre muito bom ouvir. Já deixa o seu like também. E deixe o seu comentário e, se possível, compartilhe com o maior número de pessoas a qual você puder. Ok? Vamos para a aula de hoje, a qual já foi anunciado o tema. A verdade como a ponta da lança. A arma mais forte que você pode usar quando o assunto é vendas. E até mesmo para a gente tentar desconstruir a péssima imagem que o vendedor tem na nossa cultura brasileira. Que é aquele vendedorzão, conversador, que empurra carro com um monte de defeito, dizendo que o carro é excelente. Porque se você não for comprar esse carro, eu mesmo vou comprar, porque esse carro é bom demais. Aí você compra o carro, com uma semana o câmbio estoura. Aí você vai lá e conserta o câmbio, com mais um mês é o motor. Enfim, infelizmente tem essa fama, essa má fama, o vendedor. E eu quero mostrar aqui que o vendedor geneticamente modificado, o vendedor exponencial, o vendedor por excelência, ele não usa mentira para empurrar serviço para ninguém, nenhum tipo de produto. Ele usa a verdade sempre como a sua principal ferramenta nas vendas. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Eu te convido para que, se você puder, pegar um papel e uma caneta e acompanhar o que vou jogar na tela aqui para a gente ir vendo e anotando, usando todos os sentidos, o visual, o auditivo, pelo menos para a gente conseguir memorizar e reter ainda mais das aulas. Tudo bem? Combinado? Vamos lá? Na tela, a primeira grande técnica de vendas, a verdade. E vamos ver a verdade aqui nesse primeiro ponto, a verdade na fala. Impacto. A verdade traz consequências às palavras. O cliente percebe quando o discurso é genuíno. Veja essa frase aqui que eu sempre tenho dito: nas vendas todos os sentidos são percebidos, pois ficam ultrassensíveis. É isso que você precisa tomar muito cuidado. Em toda reunião de vendas que você for fazer, você tem que ter em mente que os sentidos ficam ultrassensíveis. Por isso que o cliente há de perceber que quando você está mentindo, ainda que ele não consiga identificar. Ele não tem o conhecimento teórico para saber as microexpressões da mentira. Ele não consegue saber a cabeça quando está coçando, o olhar que desvia, o corpo falando que você está mentindo. Ele não tem esse conhecimento prévio, mas ele sente na mente, na intuição dele, que tem alguma coisa errada da qual ele não sabe e não consegue decifrar. Mas que tem alguma coisa errada? Tem. E essa dúvida vai fazer com que você perca a venda. Por isso, você vai ver eu repetir isso várias vezes durante essa aula. Tenha a verdade como a sua principal arma. Meu querido, eu já vou te jogar essa bomba na tua mão agora. Se você precisar vender um produto ou serviço com mentira, eu sugiro que você mude de área, mude de profissão, saia de uma empresa da qual você precise mentir para vender. Saia imediatamente. Aqui em Goiânia tem uma loja de pneus muito famosa aqui, em que um parente meu trabalhou lá.
E a notícia que se tem é que ele precisava mentir para os clientes. Olha, tem esse pneu aqui que tem que trocar, mas tem esse outro aqui também que está torto, tem que fazer não sei o que na roda, a sua direção também está precisando fazer isso e aquilo, essa peça tem que tocar, e não precisava de nada daquilo, era só trocar os pneus, no máximo fazer o alinhamento. Não precisava trocar o senso de direção, não sei o que, mas outra peça, não precisava, mas falava-se isso para aumentar o quê? Aumentar o número de venda. Se você está numa empresa e se você vende um produto ou serviço que você precisa mentir para vender mais, eu repito, saia dela urgente. Para você salvar o seu cérebro, salvar a sua consciência para ela não empedrar. E com isso você matar a sua alma. Não faça isso jamais. Se você precisar mentir para vender o seu trabalho, o seu serviço, meu querido, invente outra coisa para você fazer. Imediatamente. Se reinvente, vai vender paçoca, vai fazer alguma coisa. Mas venda com verdade. Sempre. Sempre. Então, a notícia que eu tenho, que esse parente meu saiu de lá porque a empresa veio a falir. Ela veio escândalo tributário, escândalo contábil, mas as consequências que o universo traz para essas pessoas vêm de outras formas, mas a conta veio para pagar e a empresa faliu. E esse será o futuro de todos que se apegam à mentira para empurrar um produto ou serviço para outro de maneira escandalosa e de maneira muito corrupta. Se você tem ouvidos para ouvir isso, que você ouça, tá? Porque aqui a gente ensina a vender com verdade. Inclusive, esse é um pressuposto essencial para uma venda geneticamente modificada. Ok? Esse é o jargão aqui do canal. Geneticamente modificado significa excepcional, significa o X-Men das vendas, significa o super forte, super poder. Tá bom? Então vamos lá. Como usar? Volta para a tela. Evite exageros ou promessas irreais. Diga a verdade sobre o produto ou serviço. Não prometa mágicas. Não prometa mágicas. Tá? Eu sou advogado e vendo um produto que é talvez o produto mais difícil de vender, que é a venda de serviço jurídico. A pessoa quer pagar de tudo na vida, ela quer trocar de iPhone todo ano, ela quer viajar para a Europa todo ano, ela quer trocar de carro a cada ano, ela quer fazer de tudo, menos pagar um advogado. É incrível, a pessoa só contrata o advogado assim, ela tá morrendo, vai perder a casa, a empresa vai falir, aí ele quer contratar o advogado pensando que o advogado com a varinha mágica vai lá, vai tocar e vai fazer uma mágica e tudo vai desaparecer e tudo vai voltar a ser jardim encantado. E não é assim que funciona. Eu particularmente não vendo mágica para ninguém. Um cliente que quer mágica, um cliente que quer utopia, um cliente que quer milagre, ele não pode contratar a mim. Porque eu não sou mágico, eu não sou santo e não sou circense para vender utopia e nem escrevo esse tipo de coisa, de literatura. Tá? Então eu sou advogado, não sou mágico. Então se a pessoa quer uma mágica, ele vai ter que contratar alguém que usa a premissa da mentira para vender uma mentira, uma mágica para ele, ou vai ter que contratar um mágico, menos eu. Eu não sou nem mentiroso e nem mágico, eu sou advogado. É isso o que eu vendo. E é isso que eu ensino para o meu time. E é isso que eu ensino para vocês e para todos os lugares a qual eu palestro. Venda com verdade. Um cliente que quer mentira, ele tem passe livre. Ele não é o meu cliente. Ele não deve ser o seu cliente. Porque se um cliente gosta de mentira, esse cliente, meu querido, vai te dar um trabalho gigante. Não vai compensar, porque cliente que gosta de mágica e de mentira, ele paga pouco quando paga, porque a maioria é inadimplente. Quando paga, ele paga pouco e cobra muito, porque ele gosta da mentira, ele não gosta da verdade, ele gosta da mágica, ele não gosta do processo do passo a passo que tem que dar e da responsabilidade de conseguir o ponto futuro. Ele não quer isso. Então, se ele quer mágica,
Meu querido, não é comigo. Pode fechar. Tem 1.600.000 advogados inscritos na ordem. Você pode contratar qualquer um deles. Não vai contratar a mim, porque eu sou advogado, eu não sou mágico. Não sou mágico. Então, não prometa mágica. O pessoal sempre gosta. Aqui, por exemplo, o direito bancário, o direito tributário, surge lá uma ação tributária, uma ação bancária. Tem como baixar o valor da dívida? Tem. Só não posso prometer a mágica. Eu só não posso dizer que eu vou pegar, igual eu já vi dívidas, inclusive a gente já fez isso. Uma dívida de 1.248.000 que a gente baixou para 64 mil. Isso é um case de sucesso que a gente já conseguiu em dívida bancária. Dívida tributária também. Entende? Uma dívida de 2 milhões e tanto de dívida ativa, né, que foi judicializada, que a gente baixou para 200 mil e ainda dividido. Tá? Agora eu só não posso dizer, deixa comigo esse processo que eu vou fazer isso e vou baixar. Eu não posso dizer isso. Eu mostro os cases, mostro o processo, mostro a minuta de acordo que a gente de fato operou e conseguiu o acordo, tá aqui. Eu só não posso garantir que no seu eu vou conseguir esse resultado. Eu vou lutar para conseguir, mas só não vou dizer que eu vou conseguir, porque não existe mágica. Aí alguém pode dizer assim, mas Eliel, se você já perdeu uma venda por falar a verdade? Nunca perdi uma venda por falar a verdade. Porque se eu perder, entre aspas, uma venda por falar a verdade, aquela venda ela nunca foi minha. Então eu não consigo perder algo que nunca foi meu. Não tem como eu perder algo que não é meu. Eu consigo perder esse tablet é meu. Se eu esquecer em algum lugar, eu perdi, porque é meu. Eu não consigo perder o seu tablet, por exemplo. Ele não é meu. Eu nunca perco uma venda que ela não é para ser minha. Se eu tiver que mentir para vender, essa venda não é minha. Essa venda é de outro. E pode ir com Deus, vai em paz. Vai. Não sei se vai com Deus também, porque com mentira acho que não vai não, viu? Não vai. Não adianta. Você pode até ir, mas voltar você com certeza não vai voltar. Né? Porque ele não habita com mentira, ele habita com a verdade. Com a mentira não. Ele bateu no peito e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que bate no peito e diz que é a verdade, ele não vai caminhar com a mentira. Então, ponto. E uma pessoa que se diz discípulo dele também não vai usar mentira para vender. Ponto de novo. Tá? Então, se você se diz discípulo dele e usa mentira para vender, você está totalmente errado, querido. Está totalmente errado. Tá? Então, o que eu ensino aqui é vender com verdade. Fale sempre a verdade. Ainda que você venha, entre aspas, não fazer a venda ou perder a venda. Falando a verdade. Aí eu já deixei de fazer uma venda falando a verdade? Sim. Por quê? Porque a pessoa queria uma solução mágica. Aí ela caiu na conversa de um outro profissional que infelizmente se torna vergonha da profissão, porque vai apresentar o Alice do País das Maravilhas para essa pessoa, sendo que aquilo é tudo mentira, não existe aquilo. Não existe. Então, eu sempre apresento as minhas reuniões. Por exemplo, uma reunião de execução bancária ou tributária, eu vou dizer, olha, o processo de execução só existe para uma coisa na vida, que é para forçar o pagamento. E como que se força o pagamento? Através de bloqueio de conta e penhora de bens a priori. Então, vai chegar em um momento, mesmo você tendo defesa técnica, advocatícia no processo, vai chegar uma hora que o juiz vai aprovar lá um bloqueio na sua conta. E não tem advogado na face da terra que impeça isso. Mas aí chega um outro profissional e diz, não vai bloquear, vamos proteger, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai ver, se eu suspender isso aqui, tal. Queridos, e tem gente que cai nisso. E eu vou dizer, é uma grande parte que cai nisso. Porque a mentira, ela é mais sedutora. Ela, entre aspas, vende mais. Entende? Ela vende mais. Perceba a situação política que nós se encontra hoje no nosso país. Perceba a disseminação de fake news que as pessoas colocam no Facebook, no Instagram, na internet, e tá todo mundo curtindo e proliferando isso em rede social, em grupos do WhatsApp da família. Um monte de fake news, as pessoas parecem que amam mais a mentira do que a verdade. Então, se você usar a mentira como ponta de lança das suas vendas, você vai fazer muita venda, viu, querido? Vai. Só que você vai acabar com a sua marca, você vai acabar com o seu nome, você vai acabar com o seu brand, vai acabar com a sua autoridade e logo, logo o mercado vai te engolir. É rápido, porque a mentira te dá com a colher, mas depois ela te tira com a concha. O universo cobra. E o que o homem planta, você pode ter certeza que vai colher. Plantou mentira, você vai colher as benécias, os malefícios da mentira. Plantou a verdade, a semente ela demora um pouquinho mais para nascer, mas ela nasce. E quando ela nasce, o fruto dela é doce, é bom e te faz prosperar.
Tá? Então, verdade como a principal arma de um bom vendedor geneticamente modificado de vendas. Vamos lá, para a tela. Foque em dados reais, histórias verdadeiras, compartilhe resultados e cases reais que reforçam a sua confiança. Falou, mostre. Né? Chegou lá, olha, peguei, igual eu falei para vocês aqui, peguei um case de sucesso aqui de 1.248.000, baixou para 64 mil, joga na tela, mostra. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui é minuto de acordo, aqui o processo, aqui a sentença do juiz, extinção do processual. Tá aqui. Eu não estou te vendendo uma mentira, estou te vendendo uma possibilidade. Isso aqui pode acontecer, como também pode não acontecer. É arriscado. Ah, mas eu quero uma coisa que não tem risco. Meu querido, se você for para o médico, você vai fazer uma cirurgia simples. Ele fala, toda cirurgia tem risco. Como que não tem risco? Você sair da sua casa para vir no meu escritório tem risco. É risco de bater o carro, risco de ser assaltado, é risco de dar um infarto no meio do negócio. É risco. Viver é risco, respirar é risco, tudo é risco. Como que o serviço jurídico, qualquer outro serviço de produto, não vai ter um risco? Vai ter um risco, sim. Eu vou tentar minimizar esse risco. Agora, eu só não posso, se você me perguntar, Eliel, tem risco? Eu vou dizer, tem, são esse. O que eu vou fazer para combater? Eu vou fazer isso para proteger isso, fazer isso para proteger isso, mas não é 100% de certeza, é 95% de certeza, mas tem 5% aqui de risco. Eu sempre deixo isso claro para o cliente, muito claro. Tá? Por quê? Porque lá na frente, se eu disser para ele, não é 100% de certeza, e eu não apresentar para ele que havia uma possibilidade de dar errado, aí se der errado, aí ele vai ir para cima de mim. Então eu coloco isso nas reuniões, as reuniões são gravadas, eu coloco isso na reunião, eu coloco isso dentro de contrato. Que a pessoa vem falar, olha, eu te falei na reunião, está aqui a reunião gravada e está aqui no contrato. Tá? Você lembrou agora? Porque o contrato faz a pessoa se lembrar também, por isso que eu gosto muito de contrato. Não é só porque eu sou advogado, não. Eu gosto demais de contrato, porque o contrato refresca a cabeça da pessoa. Você falou isso. Ó, tá aqui no contrato. Ah, você assinou, não assinou? Se você assinar, você não leu? Então, você lembra? Aqui a reunião tá gravada, aqui a parte que você falou, tá aqui. Contrato, reunião, tá aqui. Lembra? Lembro. É isso. Então, trabalhe sempre com verdade. Porque quem trabalha com verdade, querido, anda tranquilo, de cabeça erguida. Você pode andar no shopping de cabeça erguida e não ter que olhar para ver se está vindo algum cliente a qual você conhece, para você ver ele ali e você entrar numa loja e tentar se esconder dele. Tá? Eu não quero ter essa vida. Eu ando de cabeça erguida, sabendo que eu estou trilhando e fazendo o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, até ter melhor condição para fazer melhor ainda. É assim que eu vivo. Tá? Vivendo com muita tranquilidade, com muita transparência e tendo como minha ponta de lança a verdade nas vendas. Vamos lá, para a tela. Transparência sobre limitações. Reconhecer limitações quando necessário, demonstrar honestidade. Exemplo, né? Não somos perfeitos, mas somos esforçados buscando sempre aprender para se tornar um profissional ainda melhor. Às vezes o cliente chega com uma reclamação. Se aquele cliente tiver razão, reconheça. Olha, tem razão, obrigado pelo feedback. Eu vou organizar o meu processo aqui para que isso não volte a acontecer. Tá? Agora, eu nunca vendi perfeição para ninguém. Nunca vendo. E eu peço a você também que nunca vende. Porque perfeito, você vai errar uma hora ou outra com o seu cliente. Você vai errar. Cedo ou tarde, você vai errar. Cedo ou tarde, eu vou errar com o meu cliente. Não somos perfeitos, somos seres humanos. Então, assim, enquanto ser humano, a gente vai errar uma hora ou outra. Só que é necessário reconhecer o erro e mostrar que você é passível de ser aprendizado. Você é um eterno aprendiz. Isso também gera transparência e gera empatia. A pessoa vai ver que, apesar do seu erro, você foi lá, procurou corrigir e corrigiu e deu um feedback positivo e você continua caminhando com aquele cliente. Vamos lá. Então, nós vimos aqui a verdade na fala. Vamos para o próximo aqui na tela. Verdade na mente. Vamos lá. Qual é o impacto da verdade na mente do vendedor? Quando você acredita no que diz, sua mente está alinhada com sua fala e ações. Isso se chama congruência. Quando você está falando a verdade, sua fala, o que você está dizendo, o seu corpo, o seu gesto, o seu brilho no olhar, a sua voz, tudo entra em sincronia. Quando você está mentindo, isso vira uma confusão muito grande.
Porque por mais que você esteja falando, contando lá uma historinha de conto de fada, de Alice no País das Maravilhas para o seu cliente, o seu corpo está te denunciando que você está mentindo. Você tá, um lado do rosto está diferente, a cabeça coça, sabe? Você não consegue olhar no olho do cliente direito, o seu corpo está tentando, a sua alma está reagindo à sua mentira. Às vezes, conforme eu já disse, ele não tem um conhecimento prévio para identificar que você está mentindo, mas ele consegue sentir que você está escondendo alguma coisa, que tem alguma coisa errada. O sentido de sobrevivência dele, inclusive eu já disse aqui que nas vendas ele fica super aguçado, demonstra que tem alguma coisa errada e isso vai fazer que você perca a venda. Tá? Então, eu acho que já ficou muito claro. Seja sempre verdadeiro. Volta na tela. Quando a congruência acontece, a energia da verdade vaza naturalmente dos seus gestos, palavras, tom de voz, expressão facial e corporal. Tudo fica mais vivo e verdadeiro. Ainda que você não venda, mas fale sempre a verdade. Sempre. E é interessante. Às vezes você deixa de fazer a venda porque falou a verdade, aí chegou um outro profissional que mentiu para ele e levou. Só que o que acontece? Ele volta. Pode demorar 6 meses, 1 ano, aconselho de demorar 2 anos, mas o cliente volta. Ô, doutor Elias, pois é, fui lá, o advogado falou isso, que ia fazer, que ia acontecer. Olha, prometeu o céu e a terra, não deu nem o inferno no final. Foi horrível e tal. Pois bem. Aí agora a gente vai ter que trabalhar para tentar consertar e tudo. Então, normalmente alguns deles voltam. Outros não voltam por vergonha mesmo. Voltam porque viram que foram enganados. E outros não voltam por raiva. Aí acha que todo profissional é igual. Aí ele teve a experiência, ele acreditou na mentira do outro, acreditou no conto de fadas do outro e agora me colocou no mesmo balaio. Me colocou no mesmo pacote, no mesmo bojo. Me colocou no mesmo lugar, pela decepção dele. Aí ele fala, todo advogado não presta, todo mecânico não segue, todo marceneiro não entrega, tudo isso, tudo aquilo, porque a pessoa acreditou numa mentira e agora ele acha que todo profissional é mentiroso. Então tem os que voltam, tem os que não voltam por vergonha e tem os que não voltam porque acham que agora todo mundo não presta, só ele que é a vítima da história. Vamos lá, como usar? Na tela. Internalize os benefícios do que você está oferecendo, isso é muito importante, tá? Inclusive, isso aqui foi coisa da aula passada, internalizar. Como que você vai usar ferramentas das perguntas sábias, aplicar as perguntas sábias sobre o seu produto ou serviço e aplicar as perguntas sábias sobre a sua mente de vendedor, tá? Porque isso vai fortalecer ainda mais a sua verdade, fortalecer ainda mais a sua confiança. Verdade fortalece a confiança. A verdade fortalece o seu entusiasmo, a verdade fortalece a sua energia corporal e de postura, tom de fala, tudo, tá? Imagine a verdade como o solo, tudo deve crescer daqui, ok? Vamos lá. Eliminar as opiniões limitantes. A verdade reforça sua confiança, eliminando medos, dúvidas internas, tanto suas quanto do seu potencial cliente. E é claro, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Pratique a congruência, alinhe seus valores pessoais com o que você está vendendo. Tenha princípios fortes, não os negocie. Isso aqui é algo que eu coloquei aqui porque eu realmente não negocio. Não negocio. A pessoa, às vezes, está pedindo por uma mentira. É incrível. Né? É incrível. A pessoa, ela quer ouvir, parece que uma boa notícia, ainda que seja mentira. Eu não dou. Não dou. Não faço isso. Eu não brinco com o sentimento das pessoas. Eu não brinco com as almas das pessoas. Não brinco. Não brinco com isso. Eu sei que a pessoa, às vezes, está fragilizada emocionalmente. Por exemplo, uma pessoa que recebeu um processo, está arriscando perder a casa que mora. A pessoa está fragilizada emocionalmente. Aí chega no escritório, senta diante de mim e quer que eu fale algo que não seja verdade, que seja mentira. Às vezes ele até sabe que é mentira, mas ele quer ouvir para que ele tenha esse conforto, essa boa notícia, entre aspas, ainda que seja uma mentira. Não vai ouvir da minha boca. Não vai. Meu querido, eu vou lutar até o final. Existe uma lei que protege a sua casa, como bem de família.
Nós vamos lutar até o final para manter, nós vamos brigar. A chance de você perder essa casa é mínima, mas ela existe. Mas nós vamos fazer tudo o que for possível para você não perder. A gente vai lutar até a última instância. Ok? Mas o que a pessoa vai ouvir? O que a pessoa quer ouvir, ainda que sabe que é mentira. Não, pode ficar... Não, pode dormir tranquilo. Você pode dormir tranquilo, porque isso aqui, esquece isso aqui. Você não vai perder nunca isso aqui. Você pode fazer o que você quiser. Você não perde isso aqui. Deixa lá, nem mexe com esse processo. Não vão fazer defesa, não vão fazer nada. Deixa lá, tá tudo tranquilo isso aqui. Tá? A pessoa quer ouvir isso. Entende? Ela quer ouvir uma mentira para levar essa mentira pros familiar ou para alguém a qual ele deve algum tipo de satisfação. Mas eu não faço isso. Eu apresento a verdade com muito cuidado, mostrando para ele que, olha, o caminho tem espinho, tem poço, tem deserto, mas eu já passei por esse caminho muitas vezes e eu sei como atravessar tudo isso. Que nós vamos chegar lá do outro lado e a gente vai chegar lá ileso. Vendendo transformação, vendendo o ponto futuro, me colocando no lugar da solução e meio de solução para o cliente de tudo aquilo que nós retromencionamos nas aulas passadas, sobretudo na última aula. Tá? E falando a verdade para o cliente. Tá? Vamos lá. Verdade na mente. Então nós já vimos a verdade na fala, o que ela pode fazer, e vimos essa verdade na mente. Essa precisa estar como um princípio na sua mente. Ok? Verdade na linguagem corporal. Uma vez a verdade estando na mente, ela vai irradiar para a fala e vai irradiar também para a sua linguagem corporal. Veja na tela. Impacto. A linguagem corporal transmite o que você sente de forma inconsciente. É claro, querido. A nossa comunicação, mais de 70% é linguagem corporal. É muito alta. É mais de 70%. Menos de 10% é o que você fala. Depois tem tonalidade de voz, tem ritmo da fala, tem o tom da fala e depois tem o corpo, a forma que a pessoa se expressa, as expressões faciais, as microexpressões, a expressão de abrir o braço, de mostrar as mãos, de sorriso no rosto. Tudo isso comunica. Percebe? E se você estiver agindo com verdade, a sua expressão facial, a sua áurea, o seu brilho no olho, o seu entusiasmo, o seu espírito, os seus gestos vão transmitir essa verdade para o seu cliente. Vai ser notório. A pessoa vai enxergar uma áurea em você. A pessoa vai se sentir tranquila e segura com você. Não importa se você venda produto ou serviço. Você precisa passar essa confiança, essa segurança para a pessoa. E como que se faz isso? Tendo a verdade como arma principal. Aí, como arma principal, você coloca na mente, que transforma a fala, que transforma o seu meio de comunicação através do seu corpo. Porque o corpo fala. Então, até os seus gestos serão mudados. Se você mentir, os seus gestos também vão acompanhar a sua mentira. A energia corporal que extravasa da mentira também vai ser sentida do lado de lá. Igual eu já disse, a pessoa às vezes não vai ter o conhecimento de saber decifrar. Ou às vezes ela quer a mentira mesmo. Ela quer a fake news. Ela quer o mundo encantado. Mas isso não é sustentável no decurso do tempo. Vamos lá. A verdade alinha gestos com palavras, eliminando contradições. A mentira, todavia, faz o inverso. Como usar? Postura aberta. Mantenha gestos naturais que transmitam confiança e transparência. Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos falar muito isso nas próximas aulas. Por exemplo, eu fazia reunião às vezes com cliente, às vezes até por uma questão de conforto. Eu estava com o braço cruzado aqui, ou estava desse jeito, o cliente aqui onde você está, nesse ângulo, e eu estava aqui, às vezes, por uma questão só de conforto mesmo. Só que aí eu percebi, lendo os livros, que essa posição aqui está errada na hora da reunião. Qual é a posição correta? Eu tenho que virar o meu coração para o coração do meu cliente. Então o meu coração vai ficar na direção do coração do meu cliente. Eu não posso ficar de braço cruzado, ainda que seja confortável
essa posição. Eu tenho que ficar de braços descruzados, postura aberta, prestando atenção, olhando no olho, escutativa, às vezes até se inclinando para frente. Olha, muito bom isso, hein? Olha, muito bom isso, sabe? Essa linguagem corporal demonstra empatia, demonstra a verdade, demonstra que você está ali genuinamente querendo ajudar. Essa linguagem corporal. A postura, ela tem que estar aberta. Procure nas reuniões e principalmente nos primeiros segundos, que é tema da próxima aula, a importância dos primeiros 90 segundos, você mostrar suas mãos, porque no cérebro humano é inconsciente, é muito rápido. A pessoa tem que ver as suas mãos para ver se ela vai lutar ou fugir, ver se você tem uma lâmina cortante, se você é uma ameaça ou se você é amigável. Porque esse instinto de lutar ou fugir é em questão de milésimo de segundo. Então mostre as mãos, ainda que seja online. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu falo com o senhor fulano? Olha, muito prazer, meu nome é Dr. Eliel Araújo, sou especialista em direito civil, processo civil, prazer estar aqui. Mostre as mãos, mostre que você está com postura aberta, sorridente. Isso tudo, a verdade, vai servir como pressuposto. Vamos lá. Evite comportamentos defensivos, que nós já falamos aqui, exemplo de cruzar os braços ou olhar para o chão. Espelhe o cliente, nós vamos falar muito sobre essa questão de espelhamento nas próximas aulas, tá? Isso é muito importante, porque isso cria conexão genuína, nós vamos falar isso nos próximos pontos. Dica prática, treine sua linguagem corporal diante de um espelho para garantir que ela esteja alinhada com a sua mensagem, para não ser exagerado demais e nem acanhado demais. Também grave suas reuniões, e assista para feedbacks e correções. Aí, assim, pelo menos as minhas reuniões lá no começo, era uma tortura eu assistir. Eu confesso que era uma tortura muito grande, mas eu me forçava a assistir, a anotar o que eu precisava melhorar. Só que aí, meu Deus, era precisar melhorar desde do primeiro segundo até o último. Aí eu fui melhorando. Parte por parte. Eu tenho hoje uma reunião estruturada em 6 pilares, que eu vou trazer esses 6 pilares, da qual eu fiz mais de 2 milhões de vendas no setor jurídico, com a qual eu digo e repito, é uma das vendas, se não for a venda mais complexa a se fazer. A pessoa quer gastar dinheiro com tudo na vida, menos com advogado. Eu já disse isso aqui, a pessoa quer trocar de telefone todo ano, quer trocar de carro todo ano, quer viajar, quer fazer de tudo. Agora, pagar um advogado é muito difícil uma pessoa fazer isso. Muito difícil. Então, é uma das vendas muito complexas. Tem que agregar um valor muito grande e passar uma segurança muito grande. Então, eu tive que organizar uma reunião de 6 pilares, muito bem estruturados, do começo ao fim, e eu vou trazer essa estrutura da qual eu fiz aí alguns milhões para vocês aqui também no YouTube nas próximas aulas, tá bom? Mas eu confesso que lá no início foi muito difícil assistir minhas próprias reuniões, era uma tortura sem tamanho, foi onde eu vi a necessidade de estudar spin selling, storytelling, estudar as técnicas de vendas todas, para mim agregar. Aí depois as minhas reuniões estavam tão padrão, estava bonito demais, sabe? Uma coisa linda, maravilhosa, com começo, meio e fim, um fechamento extraordinário, e era muito bom. E é, até hoje, muito bom. Vamos lá. Então nós vimos aqui a verdade na linguagem corporal, nós vamos ver agora a verdade na tonalidade de voz. Vamos lá, na tela. Impacto. A tonalidade carrega a emoção. Quando falamos a verdade, o tom é firme, seguro e envolvente. Não conheço alguns outros tipos de venda, por exemplo, que não seja jurídica. Conheço a venda contábil, que nós temos um hub de negócio com 25 soluções, mas essa venda de serviço, normalmente o cliente vem já sabendo de muitas informações, então ele vem tentando testar você. Então você precisa falar a verdade ali com muita simplicidade, muita clareza, porque vai chegar uma hora que ele vai se convencer que você entende do que está falando e realmente está ali para tentar ajudá-lo. Então, mostrar essa verdade, porque essa verdade muda até a tonalidade da sua voz. Quando uma pessoa está mentindo também, ela muda também. Tá? Depois que eu descobri essas questões de verdade e mentira, que muda a linguagem corporal, microexpressões faciais, muda a tonalidade, peso da voz, aí você chega nos lugares, em churrasco, entre pessoas
ou da família, ou da empresa, você consegue identificar. Você consegue identificar muita coisa. Você consegue identificar mentira, verdade, se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz. Você consegue fazer essa leitura. É impressionante depois que você debruça, vai aprofundar sobre isso. E eu tive que me aprofundar sobre isso porque, conforme a gente disse na aula passada, vender é humano. Então eu preciso entender de gente, para que eu possa ter um acerto maior nas minhas vendas. Então eu conseguir entender mais de gente vai facilitar eu vender para pessoas, seres humanos, ainda com maneira mais facilitada. Tá? Vamos lá. Como usar? Evite tons monótonos. Eles sugerem falta de interesse ou compromisso. Module sua fala. Aqui eu estou usando um tom de fala professoral, mas às vezes nas suas reuniões você precisa diminuir o ritmo da fala, dar pausas estratégicas para aquilo a qual você precisa dar maior impacto ou maior importância. Eu sugiro até que quando você for falar algo importante, você cite o nome da pessoa. Senhor Gabriel, esse processo da qual nós vamos ter que fazer o embargos à execução vai te custar isso, mais isso, nós vamos fazer isso. Tá? Então, esse tom que nós estamos usando, que eu estou usando aqui, é um tom mais professoral, um ritmo um pouco mais rápido. Às vezes na sua reunião você vai ter que aprender a modular. Você vai falar às vezes rápido, às vezes você vai diminuir o ritmo da sua fala, de igual modo eu estou fazendo aqui. Às vezes você vai ter que fazer uma pausa dramática para pontuar aquilo que é deveras importante. Então, nesse tom professoral, pode ser usado isso também. Na reunião, muito mais. Tá? Por quê? Porque você vai demonstrando que você está agindo com verdade e você vai colocando importância naquilo que realmente precisa ser importante através do tom da fala. Isso tudo a gente vai ver de maneira um pouco mais aprofundada também nas próximas aulas. Destaque os pontos-chave com variação do tom, mostre entusiasmo ao apresentar benefícios. Quando for falar algo se tem muita importância, pause, module a fala em um tom mais baixo, chame o nome do seu cliente, diga a sua explicação. Isso é poderoso. É claro que é poderoso. Tá? Outra dica que fica aqui para vocês, vou até colocar em vermelho aqui, ó, nome do cliente. O som mais bonito que o cérebro humano consegue ouvir, o som mais bonito que ele gosta de ouvir, por incrível que pareça, é ouvir o seu próprio nome. O som mais bonito que eu gosto de ouvir é o meu nome, Elielson. O som mais bonito que você gosta de ouvir é o seu próprio nome. É João, é Maria, é Antônio, é Lucélia, é Pamela, é o seu próprio nome. Então, quando você for falar com o seu cliente, use o nome dele. Vai lá, anota o nome dele em algum local que esteja visível. Às vezes você vai buscar o nome dele, não consegue, você olha para aquele local que está visível e fala o nome dele. Ah, senhor Sebastião. Senhor Sebastião, vamos lá. Aí você chama a atenção dele e o cérebro dele está ouvindo o que mais ele gosta de ouvir, que é o seu próprio nome. Tá? Essa é uma dica extraordinária também. Na tela, pausa para reflexão. Utilize pausas estratégicas para transmitir seriedade e confiança. Tá? As pausas não podem ser grandes, salvo lá na negociação. Isso aí é assunto para lá, para o último pilar que nós vamos usar dos 6 pilares da reunião geneticamente modificada. Tá? Porque lá você fala o preço e pausa mesmo, aí você se cala. Aqui nas reuniões você tem que ter uma pausa, mas essa pausa também não pode ser muito grande. Porque senão você gera uma ansiedade e uma desconfiança para o seu cliente na hora da reunião. Vamos lá. Outros aspectos da empatia, que é o nosso último tópico aqui da aula. Estamos acabando. A primeira grande técnica de vendas, a verdade, outros aspectos e o papel da empatia. Empatia, quando falamos a verdade, conseguimos ouvir o cliente de maneira mais atenta e entender suas reais necessidades. Tá? Então, o que acontece, queridos? Se você realmente está ali, genuinamente querendo servi-lo, com verdade, com simplicidade, você vai, de certa forma, ouvir, praticar a escutativa, praticar a empatia. Tá? Querido,
Se você aplicar isso aí no seu mundo das vendas aí, você já vai estar muito à frente de muita gente. Muita gente. Vamos lá. Conexão emocional. Verdade gera identificação e proximidade, facilitando a criação de relacionamento. Eu já disse aqui no canal várias vezes. Vendas é conexão e energia. Não tem jeito. Se você não conectar com esse cliente, você não vai vender para ele. E não tem como você conectar para alguém que quer uma verdadeira solução, não tem como você conectar mentindo. Você só pode conectar falando a verdade e sendo empático. Autoridade. Pessoas que demonstram ser verdadeiras são vistas como confiáveis. Se você é vista como confiável, querido, isso aqui é um ativo que vai te fazer uma pessoa muito próspera no decurso do tempo. Muito próspera. Aí alguém pode dizer, Eliel, eu já vi muita gente que vende com tanta mentira, vende e não entrega, vende e não faz, e tá bem. Querido, escuta o que eu estou te falando. Eu vou até pausar aqui. Escuta o que eu estou te falando. Tem uma palavra lá do salmista Davi, acho que não sei se foi o Davi, mas é o salmista, está em Salmos, que diz assim, eu vi homens crescendo como cedro do Líbano, e passei lá um outro dia e não vi nem sinal. Já ouviram falar do cedro do Líbano? Inclusive na bandeira do Líbano tem uma arvorezinha lá que é o cedro do Líbano, que é uma figura de poder, de robustez, de crescimento exponencial. Quantas empresas e quantas pessoas você já ouviram crescer como o cedro do Líbano e ficaram gigantes, altos, que quase você não viu o final da copa lá em cima, crescendo forte como o cedro do Líbano, e que hoje você não, parece que nem nunca existiu. É incrível isso. Pessoas que construíram riqueza através de corrupção, através de mentira, através de lavagem de dinheiro e cresceram como o cedro do Líbano, mas hoje você não escuta nem falar. Parece que essas pessoas sequer existiram. Cresceram como o cedro do Líbano. Passei um outro dia, não tinha nem sinal. Se você é uma pessoa confiável, você vai gerar uma autoridade que vai fazer você crescer como cedro do Líbano. Vai demorar mais um pouco, mas vai fazer você crescer de maneira sustentável. E no decurso do tempo que alguém for tentar mandar um machado lá para te derrubar, não vai quicar. Vai bater e vai quicar, porque não vai, porque você construiu toda a sua autoridade, toda a sua carreira através da verdade. E a verdade, ela é muito forte. Agora, se construir através da mentira, você pode crescer como o cedro do Líbano, mas vai ruir. Não tem jeito. O que o homem planta, ele colhe. A justiça vem cedo ou tarde e vem para todos. Isso não tem ninguém que escapa. Se a pessoa acredita ou não acredita, isso vem. É independente. É lei da vida. É lei do universo. Não tem jeito. Tá? Então construa, tenha a verdade como a ponta da sua lança na hora das vendas, e não só na hora das vendas, tenha a verdade como ponta de lança para tudo, ainda que você venha, entre aspas, perder a venda, mas venda com verdade. Repito, se você precisar mentir para vender um produto ou serviço, mude de trabalho, mude de produto ou mude de serviço. Venda sempre com verdade. Senhoras e senhores, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima aula, quando nós vamos falar sobre a importância dos 90 segundos. Os primeiros 90 segundos que pode definir toda a venda, pode definir toda uma reunião de 1 hora e meia, quiçá 2 horas. Os primeiros 90 segundos. Vou explicar para vocês o que deve ser feito nesses primeiros 90 segundos. Nós estamos descolando agora um pouquinho daquilo que ficou como parte teórica, a parte da mentalidade, os princípios. Nós estamos desacoplando disso, lógico que isso tudo vai nos acompanhar, porque isso é pressuposto, isso é fundamento, mas agora a gente já vai começar a entrar nas dicas de vendas propriamente ditas e ferramentas vou trazer ferramentas de vendas aqui para você aplicar no seu negócio, aplicar no seu produto, aplicar aí nos seus serviços, tá? Vai fazer uma diferença extraordinária. Para você que gostou, eu ofereço a você que você fique aqui, caminhe comigo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, compartilhe lá no grupo da família, no grupo da empresa. Vamos alcançar pessoas que as pessoas precisam aprender
a vender com verdade, porque a verdade ela te dá lucro no médio e longo prazo e faz você prosperar sempre. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!